O outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Pegou? O outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Sabemos que existem 4 padrões controladores. Na verdade, 3. O vitimista se divide em 2, mas vamos deixar ele separadinho aqui. Vítima natural, vítima intencional, vingador e narcisista. São 4 padrões controladores. Esses padrões podem se instalar no outro e interferir na sua vida, te prejudicando. E esses padrões podem se instalar em você, interferindo na vida do outro, prejudicando a vida do outro e também prejudicando a sua vida. A grande vantagem do combate à dependência emocional ativa é que, de fato, ela só depende de você. Ela só depende de você. Se é você quem está fazendo errado, quando você muda, acaba. Mas percebe que muitas vezes você tem a consciência, mas não consegue mudar o padrão, não consegue mudar a postura. A palavra-chave aqui vai ser postura. Você não consegue mudar a postura. Por quê? Por causa de um hábito. Você estava acostumado ou acostumada a viver como uma vítima, a viver se vingando, a viver com um padrão controlador narcisista, sempre com superioridade, sempre com perfeição. E talvez você me diga, Elton, eu entendi, mas às vezes eu ainda me pego nesse padrão. Eu ainda me pego nesse padrão. Nós temos aqui o nosso protocolo de combate à dependência emocional. E tanto no combate à dependência emocional ativa, quanto no combate à dependência emocional passiva, nós temos todo um diagnóstico aqui e chega uma parte que você tem ali as suas decisões. Use isso como um contrato. Porque não é bom que você perceba uma dependência emocional e resolva isso apenas internamente. Porque se a dependência emocional se instalou e misturou as emoções, fazendo com que o estado e a ação de um interferisse, determinasse e até prejudicasse o estado e a ação do outro. Se isso aconteceu, não está apenas internamente, está na relação. Não adianta você mudar uma coisa na sua cabeça e não combinar com o outro lado. Você tem que combinar com os russos. Você precisa dizer para o outro lado que a sua postura mudou. Porque ali você faz um contrato, você define os termos, os limites da relação. E aqui na etapa 7, você tem aqui, atualizando a sua intenção e atualizando a sua expectativa. 7.5 e 7.6. Depois você tem 7.7, 7.8, 7.9. O que você tem aqui? Uma construção que diz qual deve ser a sua postura e qual deve ser a postura do outro a partir daquele novo combinado. Isso pode parecer simples, isso pode parecer uma tarefa de casa, isso pode parecer uma parte de uma apostila, de um cursinho pré-vestibular, mas isso aqui é um contrato de relação, isso aqui é um contrato de vida, que vai definir o que você pode esperar do outro e o que o outro pode esperar de você. Pelo combinado e não pela expectativa, e não pela exigência. Quando você diz para a pessoa, olha, eu entendi que eu estava invadindo o seu núcleo e a partir de agora eu não vou mais fazer isso, você está dando para si mesmo, para si mesma, uma referência, um limite, um marco. E isso vai facilitar o seu crescimento. Isso vai facilitar a sua proteção emocional, para que você não volte para esse lugar. Porque, de repente, a própria pessoa vira para você e fala, mas nós não combinamos que você não ia mais me cobrar por isso? Nós não combinamos que você não ia mais se meter? Você mesmo ou você mesma não disse que você ia deixar eu tocar a minha vida do jeito que eu quisesse? Faça os seus acordos.
Faça os seus combinados, não deixe de fazer. E, para uns, isso vai ser um incremento, para outros, isso vai ser uma repetição. Por quê? Talvez você tenha deixado de fazer alguma coisa. Talvez você tenha feito e perceba, que bom que eu fiz. Isso facilita com que realmente eu não volte para esse padrão. Eu não volte para essa postura. Então, se você ainda tem algum restinho de dependência emocional ativa, volte para a limpeza do seu núcleo, faça uma análise com aquela relação, com aquele envolvido e estabeleça um acordo, estabeleça um combinado nos termos do que tem aqui. Você não precisa desenvolver uma conversa longa, complexa. Você não precisa sentenciar o outro, você não precisa sentenciar a si, você não precisa punir o outro, você não precisa punir a si. Você precisa estabelecer um limite, um acordo, um termo para nova etapa daquela relação, um termo para nova relação. Para quê? Para que você possa cobrar o outro sem esperar nada dele. Para que você possa apenas lembrar o outro. Você está me cobrando? Não estou te cobrando, eu estou te lembrando do nosso combinado. Talvez você tenha esquecido. Esse é o poder desse contrato. É isso que vai garantir que você não volte atrás. Não quer voltar atrás de um padrão controlador vitimista? Diga para as pessoas, não me ajude quando eu não estiver tentando nada. Me deixe se eu estiver passando muita coisa, mas não estiver tentando nada. Me deixe se eu estiver te culpando demais. Diga para as pessoas, olha, a partir de hoje, eu quero funcionar assim com você. Se você quer deixar um padrão vingador, você vai ter que liberar a pessoa que você está tentando prejudicar. Quando você faz isso, quando você diz para ela e quando você diz para alguém, quando você coloca uma testemunha nesse seu novo passo, você estabeleceu para si uma barreira aqui atrás. Para trás eu não volto. Por mais difícil que seja falar e assumir, faça isso. Se você não quer mais voltar ao padrão controlador narcisista, diga para as pessoas que o seu padrão deve ser exigido apenas para você. O seu jeito de fazer deve ser exigido, imposto e cobrado apenas para você, que o outro tem direito de ser o outro. Liberte as pessoas de você para que você fique livre delas. Mas faça isso com clareza, faça isso com um combinado. O combinado vai ser o primeiro passo de proteção no dia que você quiser voltar atrás ou no dia que o outro quiser dar um passo que ele não deveria dar. Preste muita atenção nisso. Esse é um protocolo de proteção emocional. Nós vamos selar a sua independência emocional, a sua estabilidade emocional, a sua maturidade emocional, para que você construa relações mais sólidas, relações mais fortes, relações mais leves, relações mais promissoras. Para que você aumente o seu nível de permissão para seguir em frente, sem se prender a ninguém. Mas o primeiro passo é estabelecer limites, para que você não volte atrás e para que o outro não avance. Limites. Quando você tem um limite e uma baliza, você não volta para trás. Quando você tem um limite e uma baliza, você permite que o outro não avance. Sem discussão, sem desconforto, sem agressão, sem ofensa, sem prejuízo, sem sofrimento, sem misturar o que é seu com o que é do outro, sem misturar o que é do outro com o que é seu. É só sacar o contrato. Sacar o contrato. Então, estamos falando de uma definição de postura. Você tem o contrato de todas as suas limpezas de núcleo ou você fez de cabeça? Ou você só pensou naquela situação? Se você não tem um contrato, se você não tem um combinado, possivelmente você pode voltar atrás. Possivelmente o outro pode invadir o seu espaço, porque está só na sua cabeça. Se está só na sua cabeça, você pode ter um excesso de expectativa sem nenhum alinhamento de intenções.
Ah, Elton, então quer dizer que eu vou ter que refazer? Se você não fez, você vai ter que fazer. Ah, eu fiz, então está feito. Se você fez, aqui na parte dos, vamos chamar de acordos, mas na verdade são decisões. Aqui está escrito como decisões. Se você observar, tem tudo aqui, inclusive limite, acordo, retratação, reparação, atualização de intenção, atualização de expectativa. Isso aqui é um contrato de vida, gente. Isso aqui te liberta do outro, liberta o outro de você e o mais importante, te liberta da sua versão anterior. Te liberta da sua versão anterior. Estica a corda e te libera, te permite que vá mais além. Entende? Você precisa disso. Porque senão você pode voltar. Você pode voltar. Você pode retroceder. Você pode falhar. Isso vai te prejudicar. Vai te prejudicar nos seus relacionamentos. Vai te prejudicar nos seus negócios. Vai te prejudicar na sua carreira. Vai prejudicar a sua saúde. Então nós precisamos criar uma proteção. Onde está a proteção? Na postura e no contrato. No combinado. Porque assim você não vai esperar nada do outro. Você não vai esperar nada do outro. Apenas que ele cumpra o combinado. Porque foi ele quem combinou que seria assim. Foi você quem combinou que seria assim. Ou seja, aqui vocês têm os termos dessa nova relação. A chance da dependência emocional se instalar é muito baixa. E aí você vai ter um alicerce sólido. Quando nós colocarmos alinhamento de casais, quando nós colocarmos a ambição, nós estaremos decorando tudo isso. Vai ser o porcelanato, vai ser o lustre bonito, o papel de parede. O que as pessoas vão ver é o seu resultado. O que nós estamos construindo é o seu progresso. Então nós temos aqui o nosso primeiro desafio do nosso protocolo de proteção emocional. Rever todos os seus contratos, todos os seus acordos. Se tinha 5 pessoas no seu núcleo, você precisa de 5 contratos. Você precisa de 5 combinados. Você precisa de 5 acordos. Para que você não volte atrás. Para que você empenhe a sua palavra e você não volte atrás. Aqui nós estamos falando especialmente de dependência emocional ativa. De núcleo externo. Garanta que você saiu do núcleo dos outros. Garanta que você libertou as pessoas de você. Que aí a gente vem para a parte mais difícil. Que é garantir que os outros não invadam o seu núcleo, ainda que eles queiram. Ainda que eles tentem. E eu sei que tem padrão controlador que é um saco, que é difícil. Mas se você tiver dado esse primeiro passo, isso vai trazer para você o que eu chamo de legitimidade emocional. Você libertou as pessoas de você, agora é justo que você se liberte delas. A gente começa do mais fácil e avança para o mais difícil. Se você tem a certeza de que você estabeleceu limites para você, parabéns. Isso vai fazer com que você não retroceda, ou pelo menos isso vai tornar muito mais difícil qualquer retrocesso. Se você está sentindo que de vez em quando você se vê num padrão controlador com alguém do seu passado, ou de repente você entrou numa nova relação com a pessoa e você viu que você naquela relação começou a trazer um padrão controlador ruim, sente com essa pessoa e faça um combinado. Olha, eu quero me relacionar com você dessa forma. Eu percebi que por hábito, por mania de me relacionar assim com as pessoas, eu comecei a me relacionar assim com você, mas eu já quero corrigir a nossa relação desde o começo. Eu quero te dizer que eu não quero controlar a sua vida, eu não quero me meter onde eu não devo, eu não vou fazer isso. Faça com a pessoa um contrato. Assim você já estabeleceu para si um limite. Se você libertar as pessoas de você, você vai poder exigir que qualquer pessoa que tentar se prender a você, dê um passo para trás. Nós temos um limite,
você precisa dar um passo para trás. Você invadiu o meu núcleo. Você está esperando de mim algo que eu não combinei com você. Por causa do que você está passando, por causa de como você vê o mundo, não importa, mas eu não tenho esse combinado com você. Olha que gostoso, olha que poderoso. Só que antes de te proteger dos outros, vamos proteger os outros de você. Se aparecer algum padrão controlador em você, em uma relação antiga, volte para o contrato. Se você não fez o contrato, faça. Se você tiver feito um contrato e tiver quebrado esse contrato, se retrate com a pessoa. Olha, eu combinei com você que não ia me meter, mas eu me meti. Foi mal. Me comprometo a tentar não fazer de novo, tantas quantas forem as vezes que você, passar da linha, volte e se retrate. Se você percebeu um padrão controlador em uma relação nova, estabeleça um contrato. Ah, Elton, mas eu não tenho passado com essa pessoa, mas você tem passado com outras pessoas. Então diga para as pessoas, olha, eu percebi que eu comecei a tentar invadir seu núcleo aqui. Pode fazer o mesmo protocolo de combate à dependência emocional em núcleo externo. Pode fazer. Por mais que a relação seja nova, pode ser um parceiro de negócio novo, pode ser um namorado novo, uma namorada nova. Olha só, deixa eu estabelecer com você algumas coisas aqui. Pode fazer do mesmo jeitinho o passo a passo que vai funcionar. Isso vai te dar a tranquilidade de que você tem limites. Você tem uma postura sendo mantida. Isso vai te proteger. Isso vai te proteger. Faça isso, que assim você terá a legitimidade emocional para cobrar das outras pessoas aquilo que está combinado. Essa cobrança é uma lembrança. Primeiro passo, rever a sua dependência emocional ativa. Tem alguma coisa ainda? Se tiver, volte para os contratos. Se não fez, faça. Apareceu algo novo? Faça isso, que eu tenho certeza que isso vai aumentar significativamente o seu nível de permissão e o direito que você tem de cobrar as pessoas de não invadirem o seu núcleo. Agora, se tiver alguém que não quer sair ou alguém que insiste em invadir, vamos falar agora sobre o que esperar de cada padrão controlador até que você consiga não esperar nada dessas pessoas. Já que você está, de fato, assinando um contrato para sair do núcleo delas de vez e criar uma proteção emocional para nunca mais entrar, vamos garantir que o mesmo aconteça de fora para dentro.